detecção de amônia, que a gente botou um sinalzinho para o pessoal ver. Então é um assunto que na verdade está muito em alta hoje, detecção de amônia. A fiscalização ainda não é tão boa quanto deveria ser, mas é um assunto muito em voga, muito em alta. Então, primeiro, vamos falar do que o pessoal mais olha, em especial aí os gerentes, compras e outros. Os custos. Quais são os custos que ter um bom sistema de detecção vai evitar para sua empresa? O primeiro, e um grande custo inclusive, é o custo de seguro. Se você tiver um bom sistema de detecção e mostrar isso para quem presta esse serviço para você, você certamente terá um custo muito menor de seguro. Segundo, meio ambiente. Também, meio ambiente é um custo, digamos, que não é um custo às vezes tão mensurável em função da fiscalização, mas é um custo moral, digamos, é um custo moral de todos nós. O custo do refrigerante, então o refrigerante, no caso o fluido refrigerante é amônia. Então você tem o custo da amônia que você está, digamos, que está vazando, que está sendo jogada fora. Em algumas instalações esse custo pode ser muito alto, porque o pessoal vai repondo, já faz muito tempo que o nível da amônia vai baixando e já estão acostumados com aquilo. Então compra, vai repondo e nunca estabiliza. Então é um custo também, um custo a ser considerado. E o último, mas mais importante, é o custo das vidas. Um vazamento de amônia, um grande vazamento de amônia, ou até mesmo um pequeno vazamento de amônia em um local complexo, ele pode custar vidas. Vidas não tem um valor definido. Independente se for a minha vida, a sua vida, aquela pessoa que está lá e que pode estar exposta a esse perigo, podia ser sua filha, seu pai, seu primo. Então toda vida tem um grande custo. E esse custo de vidas, ele deve ser sim pensado e avaliado, porque ele é o principal custo que deve ser considerado na hora de colocar um sistema de detecção eficiente. Então, por que fazer? Um sistema de detecção ele deve ser feito para dar, primeiro, segurança, segundo, dados. Então você vai ter dados mais precisos sobre o que acontece na sua planta, quais são os pontos críticos a serem melhorados, enfim. E terceiro, ele vai te dar uma segurança maior. Te dar, que eu falo, é principalmente o pessoal da engenharia, das utilidades, da manutenção. Você sabe que se houver um acidente, você não está lá, o fator humano não vai ser decisivo ou tão decisivo. Por quê? Porque você fez um sistema de detecção de amônia. Como fazer? Um sistema de detecção de amônia não é assim tão complexo. Ele é, sim, um pouco complexo, mas pode ser feito com certa simplicidade. Ele basicamente é composto por detectores de amônia, por um quadro principal de comando e por um sistema de alarme. Óbvio, tem sistemas melhores, aí com uma aspiração, enfim. Tem N variáveis, mas esses três componentes você já monta um sistema básico de amônia. Então, simples. Tem dúvidas? Entre em contato com a gente, vamos entender o seu processo, a sua demanda, a sua necessidade e vamos estudar em como a gente pode fazer isso se adequando ao teu sistema. Agora, o principal de tudo, o que não fazer. Eu até fiz um post no meu LinkedIn essa semana passada, falando sobre o que não fazer. A gente conhece muitas plantas, muitas empresas, já andou muito, tem muitos anos de experiência. A Vaportec foi fundada em 1995, então a gente está completando esse ano 25 anos de empresa. E dentro dessas empresas a gente vê pessoas que, por exemplo, colocam detectores. Só que você ter um detector não quer dizer que você tem um bom detector, quer dizer que você tem algo pendurado na sua parede. Então, tem detectores que, por exemplo, não são fabricados para amônia, como os detectores da Danfoss. Então ele vai, numa área de packing, por exemplo, ele vai fazer a leitura do gás de combustão até de uma empilhadeira. E vai gerar um falso alarme. Então o que acontece? Com o tempo, é a mesma coisa daquela história do menino que falava do lobo, enfim e tal, e ninguém mais acreditava porque sabiam que ele estava mentindo. Então com o tempo, esse alarme falso, ele vai tirar completamente a credibilidade do sistema de detecção de amônia. E perdendo essa credibilidade, quando esse sistema realmente for necessário,
ele não vai ter crédito, ninguém vai acreditar e pode ser que ocorra um grave acidente, que pessoas venham a morrer, que a amônia seja desperdiçada, que tenham custos enormes e incalculáveis, até falando principalmente de pessoas e de segurança, por uma besteira, por uma diferencinha de valor de projeto, que você optou por colocar um detector mais barato, que atende da mesma forma, mas que não te passa a confiança, a credibilidade, enfim. Então, pense nisso. Por isso que eu grifei isso. Pense nisso. Pense em quanto vale o seu processo, quanto vale a sua empresa, quanto valem as pessoas. Não tem valor. Tem sim valor, mas não tem preço. Então, pense nisso antes de fazer sistemas de detecção, antes de fazer sistemas de segurança, antes de fazer lá o controle de nível, antes de fazer todos os processos que envolvem fluidos térmicos industriais, aí vapor, amônia. Pense nisso, pense não só no custo inicial, que às vezes nem é tão diferente, mas pense também no retorno, o que eu vou fazer nessa manutenção, aumentando esse processo, fazendo essa nova parte da planta, o que isso vai me trazer e como eu gostaria que isso fosse na questão eficiência energética, segurança e rendimento. Aí, olhando esses 3 pilares, não avalia só o que a empresa está te entregando lá como algo padrão, mas avalia também essas outras variáveis, vai a fundo, conhece o produto, a origem, como eu falei antes, visita as empresas, conhece os estoques, conversa com as pessoas e assim sim, você vai conseguir chegar à melhor decisão para você trabalhar menos, ficar mais tranquilo com o seu processo e também focar realmente a sua energia, a sua atenção no que realmente vale a pena, como na evolução do seu processo, na segurança, na eficiência energética, porque você não vai estar mais tão preocupado com operação, manutenção e correr, descascar abacaxi, pepino, enfim, você vai estar muito mais focado em fazer o seu processo ter uma maior rentabilidade, uma melhor entrega de valor, melhorar o produto. Então, pense nisso, preste atenção nessas variáveis que elas são muito importantes, não só para as utilidades industriais, mas também para a sua empresa.